Suave! Aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, como eu tô há um tempo sem postar vídeos sobre arcos dos quadrinhos da DC, eu decidi fazer um sobre uma história que é um dos arcos mais recentes do Superman, que eu tava lendo recentemente e tal, e eu gostei bastante, que é o arco Cidade Bizarra, que aconteceu durante as edições 1061 e 1063 das Action Comics. Então é uma história do Superman, mas sem tanta conexão com o plot principal dele. Então qualquer um consegue entender muito bem essa história mesmo sem ler quadrinhos no geral. Então assim, já vai deixando o seu like e um comentário aí, porque nós estamos indo rumo aos 5.000 inscritos e cada pessoa conta nisso. Então se você puder ajudar de qualquer forma, eu agradeço bastante. Seja pelo like, por inscrição, comentário ou só hypando o vídeo também. Qualquer força é bem-vinda, mas chega de enrolação, valeu e vamos pro vídeo. Em Xerox, o mundo dos feiticeiros, um planeta conhecido por ser o primeiro mundo mágico, de qual todas as raízes da magia saíram, indo até o mundo de Cristal a Scartaris, mas toda essa magia e misticismo estão sob ameaça. Há 15 minutos, o Bizarro chegou ao planeta. A esse ponto, ele já nem se lembra mais o porquê que ele está em Xerox, mas ele ainda enfrenta todos os feiticeiros e guardas que encontra pelo caminho. Algumas vezes, mesmo a mente cega e repleta de raiva do Bizarro, tem seus momentos de lucidez. Um pensamento que tira ele desse frenesi, por assim dizer. E mesmo sem ter durado muito tempo, ele lembra da sua luz e seu filho, o Boizarro. E ele lembra do mundo bizarro, um universo onde todos são iguais a ele, versões opostas de tudo que existe no universo principal. A agonia de se esquecer logo acontece, e ele tenta gritar com todas as forças, mas ele é o Bizarro, a sua tristeza o força a gargalhar. Os feiticeiros em Xerox conversam enquanto ele ri. Ponderus sabe quem é o Bizarro, e ele explica que o amuleto dos mundos o identificou. Ele é o campeão da Terra 29, o Superman do planeta Erat, também conhecido como Mundo Bizarro. E diferente do que os sacerdotes pensam, ele não está usando nenhuma magia ou feitiços. As suas únicas armas são os punhos. Mas os sacerdotes não acreditam que um simples ser de um planeta quadrado seria capaz de atravessar os escudos mágicos e proteger um Xerox por 1000 milênios. Ele passou por todos os guardas usando apenas as mãos sem nenhum tipo de magia. Eles não sabem o que Bizarro quer, mas apesar de sua alta resistência à magia, passar por lâminas encantadas e ataques astrais são uma coisa, mas resistir a uma avalanche mística de fúria é outra completamente diferente. Então eles pretendem atacar com tudo dessa vez. Eles esperam em seu castelo e juntos, os 3 magos de Xerox liberam uma rajada em conjunto assim que eles veem o Bizarro, que agora se lembra o porquê está nesse mundo. O Bizarro está em Xerox porque o Superman odeia magia, então ele veio mostrar que ele odeia magia ainda mais. A combinação das magias até mantém o Bizarro sem conseguir avançar, e os 3 magos continuam descarregando sua energia até que uma explosão mística engole o corpo do Bizarro e eles param de liberar essa magia. Mas tem algo estranho. Em nenhum momento o Bizarro gritou de dor ou demonstrou qualquer tipo de ferimento. Para surpresa dos magos de Xerox, o monstro ainda estava de pé. Ele absorveu toda a magia liberada nele, e no máximo isso fez cócegas, ao mesmo tempo em que deixava ele mais forte. Na Terra, o Superman sobrevoa Metrópolis, usando a sua super audição para ouvir tudo ao seu redor. Crimes, acidentes, pessoas e a Lois. O Superman então escuta o Bizarro chegando e ele voa para cima das nuvens para conversar com ele. O Bizarro soa menos maníaco e mais focado dessa vez. Então o Superman pergunta se ele se lembra dele e explica que da última vez que eles se viram, eles foram aliados. E depois o Clark pergunta se algo aconteceu com o mundo dele, ou o Boizarro. E ele diz que se precisar da ajuda dele com algo, é só falar. Então o Clark tenta falar invertido, da mesma forma que o Bizarro. Mas o Bizarro sorri e diz que o Clark se acha muito inteligente. E enquanto o Superman diz para eles não começarem a brigar, o Bizarro dá um tapa tão forte que manda o Superman para Vênus. E o Clark cita que o Bizarro nunca foi tão forte antes. Mas ele não dá nem tempo para o Clark continuar pensando. O Bizarro atropela voando e empurra ele pelo sistema solar, atravessando uma das luas de Júpiter e batendo o Superman contra Plutão. Depois, ele diz que o Superman tem que esperar ali e ele ataca com a visão congelante. Mas o Clark se solta do congelamento e começa a revidar com a visão de calor. Mas algo estranho acontece. A visão de calor é bloqueada por um tipo de energia, ao mesmo tempo em que uma narração começa.
Ela conta que o Bizarro reuniu diversos ingredientes arcanos de vários cantos do multiverso e ele estava preparando algo. Ele agora consegue ver todos os fios da existência. Ele pode ver tudo, menos um caminho de volta para o mundo bizarro. Eles se enfrentam enquanto a luta começa a ser transmitida por toda a metrópole. Mas a Lois, que está vendo a luta com um binóculo de cima da cobertura do planeta diário, logo percebe que tem algo errado. Os raios de energia que o Bizarro está disparando são mágicos, algo que o Jimmy e ela dizem que por ser uma das fraquezas dele, se o Superman não acabar com a luta rápido, as coisas vão ficar complicadas. O Bizarro e o Superman se enfrentam, e enquanto isso, o Clark pergunta o que está errado, e ele diz que pode ajudar se o Bizarro contar para ele. O Superman diz que o Bizarro não está sozinho, e quando o Bizarro nega, ele pergunta sobre o mundo bizarro. Mas o Bizarro explica que ele não tem mais nada, que o multiverso sempre muda e sempre está em crise, e que os mundos sempre mudam por causa de pessoas como o Superman. O Bizarro perdeu seu mundo e ele está preso na Terra Zero, sozinho e louco de raiva. E ele diz que ele vai mostrar o que a raiva e a magia podem fazer, agora que já é impossível de impedir ele. Ainda assim, o Superman tenta impedir o que quer que seja o feitiço que o Bizarro está tentando fazer. Ele usa a visão de calor em um livro, mas é inútil. Enquanto o Bizarro dá socos, ele cria construtos de magia para prender o Superman. E ele explica que ele estava sozinho, procurando alguém ou alguma coisa, algo que fizesse ele voltar para casa. Isso até o dia em que ele encontrou os feiticeiros em Xerox. E quando o Superman diz que o Bizarro não pode ter feito isso, e que ele é um bom homem, o Bizarro o corrige. Ele diz que não, o Superman é um bom homem. Mas o Bizarro é o completo oposto disso. E ele conta como ele matou os feiticeiros. Ele manda o Superman para longe com um soco e ele continua realizando sua magia. Em picos segundos, o Superman entra no vórtice de magia que o fere enquanto ele voa. Ele chega até onde o Bizarro está, mas já é tarde. Mesmo se esforçando, ele vê o Bizarro derretendo e sendo sugado para dentro de um vórtice. Um tempo passa e após isso, o Superman conversa com a Lois sobre o que aconteceu. Ele lembra de ouvir e ver enquanto o Bizarro morria e ele ainda escuta isso, quase como se o Bizarro ainda estivesse na cabeça dele. Ainda assim, não é como se algo tivesse acontecido com a cidade, e tanto o Caçador de Marte quanto o Flash confirmaram que Xenox foi destruída e o mundo bizarro está desaparecido pelo multiverso. Mas então algo começa a acontecer. Cidadãos de toda a metrópolis começam a mudar. Em segundos, todos começam a se tornar bizarros. Assim como o próprio Superman, que deixa de ser Clark Kent, porque agora ele é o Bizarro, o número 1. Metrópolis se tornou a cidade bizarra. Todas as pessoas da cidade começam a inverter suas funções. Em aviões, os pilotos descansam enquanto os passageiros tentam a todo custo e todos ao mesmo tempo controlar o avião. No chão, incêndios começam, e as pessoas, caso não estivessem loucas também, nem poderiam chamar os bombeiros, até porque eles que atearam fogo nas casas em primeiro lugar. Os médicos, ao invés de realizarem cirurgias para tratar os problemas, agora são as pessoas que causam os danos que eles deveriam evitar. Toda a cidade está um caos, e o seu maior herói, aquele que poderia e deveria salvar todos, o Superman, é quem mais ri dessa situação. Essa é Metrópolis, o primeiro dia desde que se tornou a cidade bizarra. O Bizarro conversa com a Lois por um tempo. Os dois estão orgulhosos por quão maravilhosa a cidade está na perspectiva distorcida que um Bizarro tem. Mas logo algo acontece. Quando a Lois repete a frase que ela diz todas as manhãs, dessa vez invertida, o Superman retoma o controle do corpo. E após a Lois bizarra discutir com ele, o Clark foca no caos na cidade e ele voa para ajudar. Mas obviamente suas boas ações não são bem-vindas. Afinal, o quão doente e controlador alguém precisa ser para salvar crianças de um ônibus desgovernado. Somente um super fascista para fazer algo desse tipo. Ah, e daqui pra frente, qualquer coisa parecida com a galerinha do Twitter é mera coincidência, tá? Não é como se o mundo bizarro parecesse com a cabeça de um militante médio. Enfim, voltando para a história. Os dias passam e o Superman é rejeitado pela cidade bizarra, da mesma forma que o Bizarro é rejeitado pela Terra Zero. Mas o Clark não está sozinho. Os heróis formaram uma zona de quarentena ao redor de Metrópolis. O Superman ainda não resolveu o problema, mas ele pelo menos não descansa enquanto não salvar a cidade. Durante todos esses dias, a cidade de Metrópolis não teve nem mesmo uma baixa, algo que o Batman até mesmo acha que ouviu errado e pede para o Superman confirmar. Mas o Superman diz que ele evitou qualquer fatalidade, mas ainda assim houveram alguns ferimentos mais graves que ele não pôde chegar a tempo para evitar. Mas durante os últimos dias, a Zatanna e o Senhor Destino estavam trabalhando em uma forma de reversão, mas eventualmente o Destino se transformou em um dos bizarros ao perceber quão poderosa era a magia. Ele até mesmo precisou ser contido pela Zatanna e pela Madame Xanadu, que
Com isso, um dos maiores magos do universo caiu. Outros seres místicos, como Constantine e o Demônio Azul, foram chamados, mas não existe esperança. Caso isso continue, o próprio Superman eventualmente vai perder a batalha mental e se tornar o Bizarro mais uma vez. Algo que o Batman reforça quando ele percebe que o Superman mentiu para ele ao dizer que está bem. Mas o Batman ainda diz para o Clark que se o Bizarro conversa com ele, talvez o Superman devesse ouvir o que ele tem a dizer. A cidade não para, e o Superman voa até a praça principal, onde a Lois e os outros bizarros cultuam a burrice queimando livros. Nos jornais e nas ruas, ele é hostilizado, e o Bizarro mostra para o Clark uma lembrança dele de semanas atrás, onde ao chegar em Metrópolis, ele diz que está perdido e procura o Superman. Mas a recepção, no entanto, não foi agradável. Os cidadãos trataram ele como uma piada, o chamaram de estúpido, patético, e quando perceberam que a risada dele na verdade representava a tristeza e não a felicidade, eles seguiram ridicularizando ele. O Bizarro explica que os humanos são maus e eles não merecem ser salvos. Ele diz pro Superman para não se salvar e desistir, e pela primeira vez o Bizarro vence a batalha pelo controle, evaporando uma multidão, destruindo prédios e aniquilando tudo que ele encontra pelo caminho. Ou não, já que por sorte, isso é apenas um vislumbre do que pode acontecer caso ele realmente assuma o controle do corpo. E o Superman diz que sabe que o Bizarro pode até virar os seus pensamentos de cabeça para baixo e convencer todo mundo, mas ele nunca vai mudar o Clark e fazer ele ser diferente do garoto que os Kents criaram. Após um tempo, o próprio Clark já não se lembra mais quantos dias faz desde que o Bizarro inverteu as leis do mundo. A esse ponto, a quarentena atravessou por Metrópolis e se espalhou pelo mundo. Todos os heróis e aliados do Superman se tornaram bizarros. A Kara, o Connor, o Kenan, o John Henry Irons e até os 3 filhos do Clark, John, Otto e Osso. O Superman é o único ser na Terra que não foi dominado pelo feitiço. E isso o deixou sem opções. Todo mundo foi invertido e isso leva o Super até Gotham. No Asilo Arkham, o mais insano dos seres, agora é a única ajuda possível. O último aliado do Superman é o homem mais são no planeta Terra, o Coringa. Após tanto tempo passar, o Superman agora procura o Bizarro no plano mental. Ele voou pelo planeta inteiro e no começo não encontrou nenhum traço do Bizarro. E ele conversa com o Coringa até notar que o céu começou a ficar roxo e o Bizarro finalmente apareceu. Eles se enfrentam nesse plano mental dentro da cabeça do Clark e a dor é de longe a pior de todas que o Superman já sentiu. A cada derrota, as defesas mentais do Clark enfraquecem e o Bizarro fica mais forte. Então a cada momento, o Bizarro fica mais próximo de tomar posse do corpo do Super. Nesse ponto, as lutas precisam continuar. Não existe uma forma de voltar até o Clark vencer ou ser lobotomizado. Então eles se enfrentam diversas vezes enquanto o Coringa dirige uma van até Metrópolis, mantendo o Superman afastado dos outros bizarros do planeta. Mas o Super perde todas as lutas, cada vez deixando o Bizarro ainda maior e mais forte dentro da mente dele. A esse ponto, o Superman já morreu 89 vezes e ele sentiu a agonia de todas as mortes como se fossem reais. Por um momento, ele cede e o Bizarro assume o controle por alguns segundos. Mas o Superman nunca desiste, algo que o próprio Bizarro sabe que é verdade. Enquanto o Clark tiver poder, ele vai lutar. Ele destrói o Sol para gerar luz, mas na escuridão, o Bizarro o mata mais 30 vezes, até que a última fagulha de luz solar deixa o corpo do Superman. O Bizarro finalmente venceu. Ele vai até o Coringa, que agora tenta conversar com ele, mas o Bizarro não quer saber. Ele quer que a pessoa que ele mais odeia pare de falar. E o Coringa diz que matá-lo não vai resolver as coisas, e nem fazê-lo sofrer menos, mas escutar vai. E após o discurso mais lúcido e são de toda a história da humanidade conhecida, o Coringa explica que ele não estava falando com o Bizarro. E agora, nas profundezas da mente do Bizarro, o Superman desperta. Ele assume o controle dos poderes da criatura mais poderosa da Terra, mas o corpo é do próprio Superman. Ele é vulnerável e só pode conter a magia por um pequeno tempo, mas esse tempo é mais do que o suficiente. Ele conversa com o Coringa, que sabia desde o começo que quando o feitiço fosse desfeito, ele voltaria a ser o maníaco mais insano de todo o planeta. O Superman reverte o feitiço, e as leis do mundo começam a voltar ao normal. A calma do Coringa some e a sua loucura e maldade volta. Com o clarão, o Superman salva o mundo. Dias após tudo isso, Metrópolis está de volta ao normal. E para todas as pessoas, o tempo só passou alguns minutos. A única alma viva que se lembra do que aconteceu é o próprio Superman, que tem cada memória de cada dia que ele viveu nesse mundo bizarro.
Atualmente, o Coringa está desaparecido. Ele fugiu enquanto o Superman revertiu o feitiço. O Bizarro, por sua vez, não sobreviveu. Não existe nenhum resquício de sua existência, exceto pela própria mente do Superman, um sussurro que vem de dentro da mente dele. Mas o Clark não tem tempo para escutar isso, porque ele está muito ocupado sendo o Superman. E é assim que essa história termina. No geral, apesar de ser um mini arco bem simples do Superman, eu gostei dessa história, principalmente porque ela não só aborda um dos vilões mais subutilizados do Clark, que é o Bizarro, mas também esse arco mostra bastante coisa envolvendo magia, que é um elemento que não é tão comum nas histórias do Super. Então raramente tem uma história que foca nisso. E cara, o Bizarro tava absurdamente poderoso nessa HQ. Eu não sei se eu consegui passar pra vocês o peso da ameaça dele nesse arco, porque a história foca bastante nessa parte maluca que a Terra 29 tem, e que quase destruiu a Terra Zero. Mas, mano, o Bizarro foi colocado como o ser mágico mais poderoso de todos, após passar por Xerox. Ele tinha até citação de ser a criatura mais poderosa da Terra, isso com todos os magos do planeta, seres, criaturas e etc. sendo contados, porque todos eles foram afetados por essa magia. Então o bicho estava realmente tenebroso de tão forte. E no geral, se eu tivesse que dar uma nota para essa história, seria um 7,5 ou 8, porque eu realmente gostei. Mas obviamente ela também não é uma das histórias mais geniais do Superman e tudo mais. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa história também. Qual a nota vocês dão pro arco Cidade Bizarra? Enfim, valeu pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e deixou o comentário e o like, porque além de ajudar o vídeo, ainda serve pra nós trocarmos um papo. E é isso, mano. Valeu e até a próxima.